A história se dá início com várias carruagens paradas e alguns soldados começando a se preparar para uma batalha. Um exército de seres que se assemelham a goblins com armas improvisadas parte para cima das carruagens a fim de saqueá-las. Entretanto, todos os mercenários dali se põem em defesa para batalhar contra os monstros. E então os dois grupos partem um para cima do outro, com a única coisa restante sendo um mar de sangue de todos os seres envolvidos na luta. Um nobre barbudo que estava assistindo à batalha enquanto fumava um charuto reclama, pois aqueles ataques estavam acontecendo dia após dia. Distraído, o pobre homem gordo não percebe que às suas costas alguns seres estavam se reunindo para atacá-lo. Quando o homem percebe, já não podia reagir, mas para sua salvação uma pessoa de cabelos longos parte para cima dos seres para contra-atacar. O goblin tenta acertar o homem cabeludo, porém imediatamente é cortado ao meio sem que pudesse ver. Com a espada em uma mão e o escudo na outra, o homem defende o ataque de mais um outro monstro que o tentou acertar. Ele usa o seu escudo para contra-atacar, batendo na cabeça do goblin e o arremessando para longe. Mas apesar disso, ainda restava um goblin furioso que parte para cima de nosso protagonista a fim de matá-lo e vingar seus companheiros. O homem irritado para de usar o seu escudo como defesa, deixando suas mãos livres e imediatamente segurando o crânio do pobre goblin. Com uma mão segurando o crânio do monstro, com a outra ele usa para segurar o braço da criatura, fazendo força para o partir. E então, de forma extremamente cruel, o rapaz começa a partir a besta ao meio, enquanto o nobre de antes apenas observava aquilo. Em choque, o nobre fica incrédulo que aquele homem havia partido um goblin ao meio apenas com suas próprias mãos. Com seu rosto manchado com o sangue da criatura, o garoto continua encarando o corpo da fera, enquanto o nobre pergunta quem ele era. Mas antes de tudo isso acontecer, é possível ver um homem mexendo em um computador e nosso protagonista começa a explicar que desde jovem sempre gostou de jogos e isso não era um pecado. O mundo dos jogos possuía várias coisas, como o sistema de castas e pobreza em que a nobreza reinava, traições e assassinatos de pessoas próximas ou até mesmo de desconhecidos. E por último, mas não menos importante, inúmeros monstros e feras raivosas que só pensam em destruir e matar. Nosso protagonista se apresenta como Dalen e sua aparência é de um homem alto de cabelos longos vestido com uma roupa medieval. Porém, ele reformula e diz que seu verdadeiro nome era outro, enquanto lembra da sua vida no seu antigo mundo. Mas antes de dizer seu nome real, a cena corta e vemos o rapaz escrevendo em um livro com uma pena já em outro lugar. Ele estava em uma carruagem enquanto o sol batia em seu rosto. O garoto continuava escrevendo algo em seu caderno. Um homem careca e barbudo chega lá e fala que aquela era a hora de trocar os turnos, avisando a Dalen. Dalen guarda o seu caderno, questionando em seguida se algo tinha acontecido, e o homem responde que não e que tudo estava muito quieto, já que nem mesmo um único goblin apareceu. Eles continuam conversando, falando sobre o tempo e os motivos pelos quais as criaturas não estavam mais aparecendo, enquanto Dalen começa a se arrumar. Entretanto, a carruagem, que estava sendo levada por cavalos, passa por cima de uma pedra, fazendo com que o homem careca que estava bebendo cuspa a bebida. Dalen termina de se preparar e deseja ao seu amigo um bom descanso, se retirando dali em seguida. O homem limpa o líquido que havia cuspido e o que estava em sua boca, apenas desejando bom trabalho para Dalen. O garoto, enquanto se retira da carruagem, é recebido com bom dia de várias pessoas que estavam em volta. Vemos que as carruagens de antes estão chegando a uma enorme cidade e Dalen começa a explicar que há 2 anos ele tinha começado o tutorial desse jogo. Ele informa que o ponto inicial desse jogo é conhecido como Bastião da Humanidade e era chamado de a Cidade Labirinto Pazion. Olhando para o enorme castelo e todas as estruturas do lugar, o garoto diz que aquilo estava em um nível totalmente diferente do que ele via através da tela de seu computador. Caminhando na direção dos portões, o menino complementa que era uma cidade enorme com muitas pessoas e também o único caminho seguro para ir até o labirinto subterrâneo. Dalen fala que não há outro caminho senão esse, que permite evitar os monstros que aparecem no labirinto e que possui inúmeros tesouros enterrados em seu interior. Finalizando que, além do mais, na parte mais baixa do labirinto há um objeto chamado de a Pedra do Desejo que te concede um pedido. Ele pensa que honestamente esse era provavelmente o único modo de voltar à sua terra, e para confirmar se a pedra realmente existia será preciso descer até o fim do labirinto. Porém, chamando sua atenção, em suas costas uma pessoa desconhecida o chama pelo seu nome. A tal pessoa era o mesmo nobre da última vez que, ao ser cumprimentado por Dalen, fala que o garoto não precisava ser tão formal. É possível ver que, ao se aproximar de Dalen, nosso protagonista tinha uma estatura muito maior que o homem e Bulkma cita que eles eram companheiros e por isso não precisava de formalidade. Nosso protagonista supõe que o rapaz queria algo e o nobre se surpreende, dizendo que ele percebia muito bem as coisas e era por isso que gostava do garoto. Com toda sua elegância, Bulkma diz que tinha algo que gostaria de oferecer, questionando se Dalen estaria disposto a se juntar ao empório dele como seu mercenário pessoal. Dalen, ouvindo aquilo, fica um tanto quanto confuso, pois ele pensa que nunca tinha visto um evento assim naquele jogo antes. Bulkma
Bulkma fala que seus instintos de mercadoria estão dizendo que, embora haja inúmeros super-humanos que voam e rastejam nessa cidade labirinto, ele tinha certeza de que nosso protagonista em breve estará no mesmo nível que eles. O rapaz pergunta se o nobre estava tentando contratá-lo antes que isso acontecesse e o anão confirma. Ele ressalta que aquilo também seria vantajoso para nosso protagonista, questionando mais uma vez se o rapaz iria aceitar a oferta. Entretanto, inusitadamente o garoto recusa, e então o anão começa a sacar de sua jaqueta algo dizendo que já sabia que aquilo ia acontecer. O homem pega um saco de moedas falando que aquela era a taxa de comissão, 15 shelins. Dalen fica confuso, citando que sua taxa de comissão era 10 shelins e ele ainda tinha pensado que ia receber menos, já que se juntou na metade do caminho, porém Bulkma diz que o restante era um investimento. Bulkma conclui dizendo que queria solidificar o seu relacionamento com um guerreiro talentoso, e nosso protagonista sorri ouvindo o homem. Para finalizar a negociação, o anão pede para que o garoto não o ignore no futuro, e ele aceita dizendo que aquilo parecia bom. O rapaz estende sua mão para cumprimentá-lo e se despedir, dizendo que veria Dalen depois. Dalen estende sua mão retribuindo para o nobre e sorrindo para ele, percebendo que o rapaz realmente parecia uma pessoa boa, e a conversa finaliza com um aperto de mãos. Já mais tarde naquele dia, quando estava prestes a anoitecer e o sol estava se pondo, vemos várias pessoas caminhando pelas estradas da cidade labirinto. Nosso protagonista era uma delas e o garoto parecia confuso, imerso em seus pensamentos, ignorando todos ao seu redor. Ele relembra a oferta que o nobre o havia oferecido, pensando que durante sua jogatina ele não viu nada parecido. O menino pensa que nunca tinha visto um evento como aquele antes, e isso significava que os acontecimentos do jogo podem mudar dependendo das suas ações. Dalen conclui dizendo que foi uma oferta realmente muito tentadora, mas assim que ele chegou ali já tinha o que fazer, pois estava tudo pré-determinado. O garoto continua caminhando, passando por várias ruas, becos e subúrbios da cidade. Nosso protagonista passa até por lugares mais carentes e por fim chega a um lugar que possui um letreiro. O rapaz olha para o estabelecimento e, confiante, diz que veio para o lugar certo e em seguida anda até a porta. Dalen abre a mesma e, ao adentrar, vemos que aquilo tudo era um bar e ali havia várias pessoas conversando e bebendo. Alguns mercenários estavam conversando sobre suas missões e rindo enquanto festejavam. Outros já estavam estressados com algo, descontando toda a sua raiva e ódio na bebida e no álcool, e outros até mesmo já estavam embriagados dormindo. Olhando para toda aquela situação, por incrível que pareça, Dalen fica feliz, dizendo que com certeza aquele era o local que ele desejava. Andando e olhando para os lados, ele começa a explicar que um pouco depois do início do jogo mas algo desvia sua atenção, e ao olhar para o lado o rapaz vê algo brilhante que o surpreende. Nosso protagonista abre um sorriso malicioso, mostrando alguns dentes pontudos ao ver o que havia visto. Ao olhar para a luz brilhante, ele vê que era uma espécie de cadáver fantasma que estava translúcido. A tela do sistema aparece dizendo que o rapaz havia descoberto o cadáver do soldado patético, e vemos então que aquela pessoa havia sido morta ali por ataques de uma adaga. O sistema informa que se o rapaz coletasse aquele corpo, ele poderia herdar as habilidades assim como as skills e itens do morto. Sorrindo e encarando aquilo, nosso protagonista começa a pensar, perguntando-se qual seria a melhor arma para lidar com aquele jogo que era ridiculamente difícil. Ele estende sua mão e toda a energia verde começa a fluir para seu braço, e o rapaz coleta o cadáver, dizendo que iria chegar ao fim desse jogo, não importava como. Vemos nosso protagonista mexendo no computador, falando que gostava de jogos difíceis. Mexendo nos seus periféricos, o menino diz que gostava da controlabilidade, comumente chamada de física, e por isso ele ficava enjoado com jogos muito fáceis. Mas esse jogo era difícil até mesmo para ele, encarando a tela de seu monitor e vendo seu personagem sendo dilacerado por um ogro enorme. Olhando para a tela de Game Over, ele complementa dizendo que o personagem principal era fraco, e além disso os monstros eram extremamente fortes. O mundo dentro do jogo estava caminhando em direção à ruína. Todo NPC aliado era seduzido por demônios ou estava ocupado tentando esfaqueá-lo pelas costas. Bebendo energético para se manter acordado dia após dia, ele diz que morreu cerca de 100 vezes, mas estava resoluto com o pensamento de que veria o fim desse jogo de um jeito ou de outro. Então uma notificação do sistema aparece perguntando se o jogador gostaria de comprar os itens selecionados, dando a opção de sim ou não. Nosso protagonista, vendo aquilo, fica irritado, mas diz que iria gastar esse dinheiro, enquanto se pergunta que tipo de jogo maldito cobra para chegar ao fim. Então, movendo seu mouse até o botão de sim e clicando, ele complementa dizendo que já teria desinstalado se não fosse pela quantidade de tempo que havia investido no jogo. Mas já na sua vida atual, o rapaz bate uma caneca com hidromel contra a mesa, enquanto suspira, dizendo que devia apenas ter desinstalado aquele jogo. Olhando para o lado, o rapaz encara o cadáver translúcido que estava no chão, enquanto outras pessoas continuam bebendo no bar. Ainda encarando a figura, o rapaz diz que por sorte ele tinha certeza que as outras pessoas não conseguiam ver aquilo. Aquilo era chamado de conteúdo baixado
achado ou herdeiro um recurso em que um personagem novo poderia herdar as habilidades do personagem principal que morreu na última rodada. E para jogadores que morreram centenas de vezes, isso abria a possibilidade de um crescimento infinito. Deixando algumas moedas no balcão para pagar a bebida que ele tinha ingerido, o rapaz se levanta dizendo que havia apenas uma falha naquele sistema. Era que você tinha que ir pessoalmente até o lugar onde um corpo morreu e coletar o cadáver por si só. Enquanto ele se levanta e encara o cadáver ainda hesitante e meio incrédulo com tudo aquilo que estava acontecendo de repente na sua vida, o garoto estende sua mão. Ele usa a habilidade de coletar o cadáver, então toda a aura verde que estava em volta começa a ir na direção de Dalen. Dalen começa a ser cercado por toda a aura verde enquanto fica observando aquilo tudo acontecer consigo. Absorvendo a aura que o cercava, seus status de força, proficiência e tudo o que tinha direito começam a aumentar. Entretanto, algo que nem ele esperava aparece e o rapaz fica um pouco confuso olhando para uma direção. O sistema notifica que ele havia descoberto uma habilidade chamada Combate Armado de Derrama e então informa o que aquela habilidade fazia. Olhando para sua mão que estava com uma bola de energia roxa, o garoto a fecha usando essa skill e se pergunta como aquele personagem tinha essa habilidade. Mas ignorando esse fato, o menino sorri dizendo que tudo aquilo era ótimo enquanto pensa nas possibilidades que aquilo daria. O homem fala que seus negócios acabaram ali e por isso iria embora, mas uma pessoa que estava sentada em uma das mesas desvia a atenção para Dalen. Ao lado de seu capanga, o chefe dos criminosos diz que nunca tinha visto o rosto de Dalen e que o rapaz parecia um mercenário, por isso ele pergunta o que trazia o garoto ali. O homem pergunta para Dalen se ele conhecia a ética de negócios daquele local e o garoto pergunta sobre o que ele estava falando. Ainda um pouco bêbado, o bandido diz que a ética de negócios era uma taxa de dinheiro que Dalen deveria transferir para ele, Maron, o gerente daquela estalagem. Maron continua dizendo que enquanto o homem estivesse ali ele poderia comer e beber em segurança, e escutando aquilo, Dalen interpreta isso como uma ameaça. Nosso protagonista, ouvindo o que o mercenário estava falando, olha para uma adaga que estava no bolso do mesmo e reconhece aquilo. Lembrando do cadáver que ele tinha acabado de absorver, o rapaz lembra que aquele era o desgraçado que o havia matado antes. Entretanto, para a infelicidade do bandido, Dalen diz que infelizmente não tinha nenhum dinheiro para dar e o homem fica irritado perguntando se o rapaz realmente não tinha nada. Maron, de forma imponente, vai até próximo de nosso protagonista, o encarando com uma aura assassina. Seu capanga, que estava ao seu lado, um careca musculoso, tenta partir para cima do homem, mas Maron o impede dizendo que aquilo estava tudo bem e deixaria Dalen ir. O bandido questiona Dalen se o rapaz tinha pagado o álcool e o garoto confirma. Tentando pagar de bom moço, o rapaz fala que era para o garoto seguir o seu caminho e ele iria fazer uma exceção e deixar o garoto ir. Dalen tranquilamente se vira para abrir a porta, não percebendo que às suas costas Maron estava com uma aura extremamente psicopata. O bandido começa a sacar a sua adaga e com a aura ameaçadora parte para cima de nosso protagonista. O garoto parecia não saber do que estava por vir, apenas olhando para sua frente enquanto ia começar a abrir a porta. Porém, se virando com a aura ainda mais assustadora, Dalen diz que já sabia daquilo, contra-atacando o homem. Do lado de fora do bar, as pessoas estão seguindo sua vida normalmente enquanto caminham pelas ruas naquela noite. Quando todos menos esperavam, a porta do bar se abre e Maron sai voando com o golpe de nosso protagonista, arrancando a porta junto e sendo arremessado para longe. O bandido, ao ser jogado, bate sua cabeça e costas contra a parede do outro lado da rua, caindo no chão e ficando atordoado. Dalen, enquanto estala o pescoço, diz que não iria cair naquela tática, falha duas vezes e xinga o bandido. Ainda meio atordoado e irritado, Maron manda todos os bandidos que estavam dentro do estabelecimento atacarem, e assim várias pessoas armadas cercam Dalen. Os bandidos, vendo o tamanho de nosso protagonista, questionam se aquela realmente era uma pessoa normal e se ele tinha vindo de alguma parte do norte. O garoto fica um tanto quanto envergonhado, apenas coçando o rosto e olhando em volta para todos os seus perseguidores. Entretanto, mostrando um outro lado sombrio, o menino sorri pensando que havia uma nova skill e aquela era uma ótima hora para testar. Sem medo algum, o rapaz larga sua espada e o escudo sobre o chão, estalando os dedos e pretendendo lutar de punhos limpos. De forma soberba e debochada, ele faz um sinal dizendo que todos os bandidos poderiam atacá-lo, provocando-os. Vendo a atitude daquele homem, todos partem em direção ao rapaz, afirmando que ele era arrogante, e então avançam contra ele. Um dos bandidos, que estava portando uma pequena lâmina, salta para cima de nosso protagonista dizendo que era para o rapaz morrer. Mas Dalen estava apenas concentrando uma aura roxa em sua mão enquanto esperava o bandido vir até a toca do leão. Então, quando o homem estava prestes a acertá-lo, ele abre seu punho uma última vez, fechando logo em seguida e acertando o estômago do bandido. Com o forte impacto, imediatamente o homem é repelido, sendo arremessado a metros de distância, já desacordado e provavelmente morto. Vendo aquilo, os outros bandidos, mesmo achando amedrontador, partem imediatamente para cima de Dalen e dois deles estão com duas lâminas prontas para assassinar o garoto. Um homem careca tenta atacar com uma espada, mas o rapaz rapidamente consegue desviar e em seguida contra-ataca, jogando o homem para longe.
Já o outro bandido consegue acertar seu ataque com um bastão de madeira, mas percebe que o bastão se rompeu, não fazendo nenhum arranhão em seu oponente. O homem de bandana, vendo que não surgiu efeito, se pergunta como o corpo de um ser humano poderia ser duro como ferro enquanto fica preocupado. Dalen aproveita essa distração e também acerta o rapaz com a parte traseira de seu punho na barriga, desmaiando imediatamente. Vendo os bandidos partindo para cima dele, nosso protagonista faz apenas uma única coisa, que é sorrir maleficamente, pois sabia que podia ganhar. Maron, que estava totalmente acabado do outro lado da rua, se irrita dizendo que pagava os bandidos para obedecer, então era para eles acabarem imediatamente com aquele cara. Mesmo hesitando ao ouvir a ordem de seu chefe, um homem loiro parte imediatamente nas costas de Dalen e com uma lâmina tenta perfurar o garoto. Porém, antes que pudesse ver Dalen, imediatamente gira seu corpo, acertando seu calcanhar em cheio no queixo de seu oponente. E enquanto seu parceiro caía no chão, outro dos bandidos parte para atacar o rapaz com uma adaga. Entretanto, Dalen dessa vez consegue se defender por pouco, fazendo uma rajada de poeira, não permitindo ver nada por alguns segundos. Quando a poeira baixa, podemos avistar que Dalen conseguiu segurar com suas próprias mãos a adaga do homem, ferindo seu punho no processo. Imediatamente, enquanto impedia o movimento de seu agressor, o garoto retruca com um soco em cheio na fuça do rapaz, que se perguntava como ele havia agarrado a adaga com a mão. Ao receber o impacto do golpe, o homem também sai rolando para trás a metros de distância, já desmaiado e inconsciente. Dalen parece ter ficado infeliz, reclamando que aquilo era uma merda, limpando também a poeira que estava em seu peitoral. Olhando para os corpos dos bandidos que estavam derrotados em sua volta, ele explica que estava tentando apenas agarrar o pulso dele. Isso deve ter acontecido porque a proficiência da habilidade era baixa. Vendo seus status, Dalen percebe que sua skill combate armado Derraman havia aumentado somente 1% de proficiência, dizendo que aquele jogo era difícil pra cacete. Olhando para trás, uma pessoa careca surge perguntando ao garoto o que ele tinha feito, chamando a atenção do mesmo. O barman acusa Dalen, citando que o garoto estava espancando as pessoas em plena luz do dia, e mesmo que ele seja um mercenário, isso não era permitido. Porém, nosso protagonista não estava com paciência para a conversa, e pensando que aquele homem o estava ameaçando a essa altura do campeonato, o rapaz saca um machado. O barman continua reclamando e fala que se os guardas soubessem disso, ele não iria sair ileso, e antes que pudesse perceber, um machado sai voando em sua direção. O careca apenas consegue ver o objeto acertando no seu lado próximo à sua cabeça, ficando completamente aterrorizado. Nosso protagonista então pede desculpa, dizendo que aquilo tinha escapulido da sua mão sem querer. Ele caminha até próximo do careca, retirando o machado que havia ficado preso na madeira, e o rapaz continua nervoso. Com uma aura assassina e com o machado em suas mãos, ele pergunta ao barman o que o homem estava dizendo. À noite, próximo a uma cabana, vemos Dalen jogando uma sacola de ouro para cima. O rapaz diz que antes de ameaçar alguém, você deve saber quem é seu inimigo, e por isso, já que o cara era dono da estalagem, ele havia ganhado bastante dinheiro. Enquanto anda pelas ruas da cidade, ele complementa dizendo que com isso poderia se hospedar em um local bom sem se preocupar com nada. Já em uma pousada a alguns metros dali, o atendente dá as boas-vindas para o nosso protagonista, dizendo que aquela era a pousada Espada e Escudo. O homem pergunta para o garoto quanto tempo ele planeja ficar, pois essa pousada até mesmo oferece descontos dependendo do seu ranking como mercenário. Dalen então diz que iria ficar por uma semana, e saca de seu bolso um colar de prata, informando que ele era um mercenário do ranking prata. O atendente explica que por ele ser do ranking prata, o café da manhã e o almoço seriam totalmente gratuitos, mas o jantar seria por fora, e o preço de touro era 7 shillings. Olhando para o saco com as moedas, o garoto fica um tanto quanto decepcionado, pensando que aquilo ainda estava caro. Entretanto, sem muitas opções, ele deixa as moedas no balcão, se dirigindo em seguida até o quarto 412, que era o seu. Ao chegar lá, o rapaz tira todas suas armaduras e armas, pondo elas sobre a sua cama. O garoto vai até a janela olhar para a lua que estava no céu e fala que aquele era o verdadeiro começo, pois a coisa mais importante antes de concluir o jogo era a sobrevivência. Dalen continua imerso em seus pensamentos, pensando que para impedir esse mundo de ruir, ele teria que ficar mais forte, e para isso precisaria de dinheiro e experiência. Mas para sua infelicidade, com o seu equipamento e habilidade atual, isso seria praticamente impossível. Ele precisava de dinheiro para comprar bons equipamentos e tinha que subir de nível para usar a habilidade de herdeiro. Graças às suas incontáveis rodadas, os cadáveres dos seus personagens estão espalhados pelo continente inteiro, e isso permitiria ele evoluir exponencialmente. Fechando seu punho obstinado com seu desejo, o garoto completa dizendo que se coletasse todos os cadáveres, poderia ficar extremamente mais forte que antes. Enquanto imagina as criaturas que havia naquele mundo, ele relata que o tempo era curto, e por isso teria que se preparar o mais rápido possível. Pensando mais a fundo, o garoto tenta achar uma missão especial em que ele possa ganhar dinheiro e coletar cadáveres ao mesmo tempo, explorando o país. O garoto finaliza dizendo que para isso ele teria que se encontrar com o proprietário do ninho no outro dia. Em outro lugar é possível ver o estabelecimento, no qual o logomarca é um corvo. Dentro desse local, tudo está sendo iluminado por uma luz roxa, enquanto em cima de uma mesa estão vários equipamentos, livros e poções mágicas. Uma linda e bela garota repousa parte do seu rosto sobre sua própria mão enquanto fala o nome Dalen. Lendo alguns papéis, vemos que a garota estava sentada em uma cadeira próximo a uma mesa, lendo um papel específico sobre as informações sobre o nosso protagonista. Já no outro dia, o
sol finalmente nasce irradiando todo o hotel e outros apartamentos da cidade labirinto. O homem que estava responsável pela recepção do hotel deseja que nosso protagonista viaje em segurança e o rapaz rapidamente se retira do lugar. Olhando para seus lados e um pouco confuso ainda, o garoto questiona a si mesmo se já deveria ir agora ou esperar outro momento mais apropriado. Ele começa a caminhar pelas ruas e os subúrbios da cidade, se dirigindo até o ponto de local que ele queria visitar. Após um tempo de caminhada, finalmente ele vê a logomarca do corvo e fala que parece que chegou. Olhando para o estabelecimento, tudo estava completamente acabado, dominado até por vinhas que estavam crescendo, e Dalen ressalta que aquilo estava muito esculachado. Adentrando sem pedir a ninguém, o rapaz questiona se tinha alguém ali, e é possível ver que ali parecia um bar sendo iluminado por um cristal mágico roxo. Vasculhando o estabelecimento, Dalen relata que a porta estava aberta, mas o proprietário do ninho não parecia estar ali. Algo chama sua atenção e ele desvia seu olhar para uma porta, dizendo que talvez fosse uma visita indesejada. Atrás da porta, a mesma garota do dia anterior estava com uma besta se escondendo, e o rapaz, ao perceber aquilo, diz que teria que acabar com aquele mal-entendido. O rapaz vai até a porta que adentrou e faz a batida secreta com um código que só ele e algumas pessoas específicas sabiam. Escutando aquilo, a garota fica um tempo calada, suspirando logo em seguida e percebendo do que se tratava. Antes de abrir, ela pergunta quantas vezes teria que dizer, e assim, ao abrir a porta, fala que fora do horário comercial só poderia ir ali a menos que fosse urgente. Ao olhar para o nosso protagonista, ela percebe que o garoto era extremamente maior que ela e comenta que nunca tinha visto o rapaz antes. Suspirando, o garoto diz que a menina teria que aumentar sua base de clientes para ir bem no negócio, pois esse lugar deveria ser próspero, e a garota fica calada. Sorrindo com um deboche de canto, ela explica que era bem capaz e o rapaz falava muito para um cliente que era do norte. Ela reformula a frase e indaga como um selvagem se atreve a mandar uma indireta para alguém como ela, perguntando em seguida se o garoto entendeu, e Dalen confirma. O menino diz que não seria bom se ele fosse apenas um selvagem que migrou aos 2 anos de idade, e a menina fica um pouco confusa com a frase. Ele explica dizendo que foi civilizado desde cedo e, ao contrário de um informante, ela não era muito boa em línguas estrangeiras. Escutando aquilo, a garota solta uma risada, mesmo tentando se segurar, falando que o menino era uma decepção. A garota pede desculpa, comentando que não imaginava que seria enganado de uma maneira tão cavalheiresca. Ela se vira e, sorrindo, volta a andar para o local que estava, dizendo que nosso protagonista poderia entrar, e já que ele era um cliente, iria receber um chá. Ao se virar, nosso protagonista percebe que a garota estava com uma balestra em mãos e fica um tanto quanto nervoso, suando. Ele pensa que quase teve seu peito atravessado, e com um sorriso de que já sabia de tudo, a menina apenas o ignora. Lá dentro, a garota serve o chá para Dalen, falando que mesmo que ele tenha ouvido sobre ela, os dois deveriam se apresentar. Ela se apresenta como Siena, citando que estava trabalhando como uma simples informante para o ninho do corvo, mas na verdade ela é aquela proprietária do lugar. O menino se apresenta como Dalen, falando que escutou que se fosse ali poderia aceitar diversos tipos de missões. Enquanto se senta em frente a ele, a garota confirma que ele poderia pegar missões se quisesse, mas pergunta como o menino descobriu aquele lugar. O garoto responde que quem falou aquilo foi o Bolkman, e ele também disse que se ela te oferecesse álcool você poderia beber, mas se te oferecesse chá não bebesse. Irritada, a garota diz que o homem estava com a língua muito solta e pergunta se nosso protagonista havia salvado a vida dele, e o rapaz diz que foi algo parecido. Ela explica que o código que o rapaz tinha usado para bater na porta é algo que só pessoas próximas de verdade sabiam, por isso ela tentou tomar precauções. O garoto diz que aquele dano colateral era muito grande para uma simples preocupação, mas mudando de assunto, a menina pergunta se ele estava querendo uma missão. Ela explica que mesmo com tudo ainda não conhecia o garoto, mesmo sendo próxima de Bolkman, ou não, então aquela era a primeira vez que eles estavam se encontrando. E por agora a única coisa que a menina poderia fazer era dar missões triviais, coisas que não teriam muito impacto nos seus negócios mesmo se o garoto falhasse. Sorrindo, o menino diz que estava tudo bem, já que aquele era o primeiro encontro deles, e a garota também sorri. Sorrindo, a garota fala que deveria testemunhar as habilidades do guerreiro todo-poderoso que rasgou um goblin com as próprias mãos. Já em outro lugar, em um ponto mais afastado da cidade e parecido com uma favela, é possível ver Dalen lendo algumas informações em um panfleto que ele havia recebido. Ele diz que a garota era como uma raposa, e aquele papo de "eu ainda não te conheço" era tudo mentira. Desde o momento que ele chegou na cidade, a menina já tinha informações de quem era ele antes mesmo de ele sequer pensar em ir lá. Após um tempo de caminhada, o menino pisa com seu pé em uma parte do esgoto da cidade e percebe algo. Aquela era a rua baixa da periferia do território de bronze, e percebendo que estava no lugar certo, o menino começa a analisar. Parece que estava havendo um incidente de pessoas desaparecidas naquela rua, e por isso ele recebeu a missão de ir lá. Pelo visto, diversos casos de desaparecimento vêm ocorrendo ao longo de um mês inteiro no mesmo lugar, a entrada da rua baixa. O garoto começa a adentrar e procurar mais pelo local, enquanto também é explicado que eles acontecem em períodos de 3 ou 5 dias. Recentemente, porém, um jovem
jovem rapaz desapareceu, então o criminoso parece estar ficando mais ousado. Em seguida, nosso protagonista adentra o esgoto. Olhando para os lados, Dalen comenta que estava escrito que foi ali o último desaparecimento, e assim o rapaz começa a investigar. Algo chama sua atenção e ao olhar para frente, ele vê a sombra de um monstro que estava falando sobre seu estômago. A criatura era semelhante a um humano, porém estava andando de 4 patas e agindo como um animal. Dalen então saca seu escudo e sua espada, se preparando para o combate, mas algo chama sua atenção ao ver o monstro. Ele percebe que aquela criatura humanoide que se assemelhava a um rato era o desgraçado que havia devorado um de seus corpos. O sistema notifica que Dalen tinha descoberto o corpo do caçador que foi devorado por uma espécie de teste. O sistema também dá a dica de que o nosso protagonista poderia herdar os corpos que foram comidos ou absorvidos por alguém ao derrotar o alvo que tinha o consumido. Dalen encara a fera e percebe que o monstro está com diversas veias em suas costas e possui uma aparência monstruosa. Olhando aquilo, o garoto sorri enquanto diz que não imaginaria que encontraria o seu alvo tão rápido. O garoto assume que está com sorte e a notificação explica que se ele derrotar o alvo e absorver, irá adquirir os poderes do cadáver que o monstro comeu. Colocando seu escudo para se defender, o menino comenta que aquele monstro ou é um meio monstro de baixo nível ou um chefe de nível baixo. E lembrando da sua primeira batalha contra a besta, ele relata que o rato originalmente tinha o tamanho de um ogro e que facilmente poderia destruir prédios. A criatura, de forma amedrontadora e assustadora, diz que não tinha muito para comer hoje e estava com fome, já que as pequenas comidas não faziam mais efeito em seu estômago. Se impondo em posição de batalha, Dalen comenta que, como está no início do jogo, parece que essa criatura ainda estava em desenvolvimento e inacabada. Ao perceber isso, nosso protagonista diz que desse jeito era melhor, já que não enfrentaria o monstro com sua força total, facilitando as coisas. Com um sorriso maléfico, Dalen diz que assim poderia cortar o monstro pela raiz antes que ele pudesse chegar a seu nível mais forte. Irritado e já sem consciência humana, a besta, com seus olhos e dentes furiosos, parte para cima de nosso protagonista para dar um fim em sua vida. Ele corre na direção de Dalen e, com suas unhas afiadas e gigantescas pronto para dilacerá-lo, tenta atacar o garoto. Porém, Dalen já estava preparado e com facilidade consegue se esquivar do ataque andando para trás. Ele aproveita que parou para rapidamente acertar o seu oponente com um chute no estômago. A besta é arremessada a metros de distância pelo ataque, causando um dano extremo em sua barriga. O monstro bate sua cabeça contra uma parede do esgoto, ficando extremamente machucado e atordoado. A criatura se vira olhando para Dalen e percebemos que o ferimento tinha esmagado um pedaço do crânio da besta. Entretanto, uma gosma rosa nojenta começa a se formar no ferimento, regenerando o mesmo imediatamente. O rapaz, vendo que seu inimigo regenerou, fica extremamente irritado, percebendo que o monstro ainda era extremamente forte. Rapidamente e sem hesitação, o monstro se vira pronto para atacar, partindo novamente para cima de nosso protagonista a fim de matá-lo. Entretanto, sem nenhuma piedade, o garoto usa sua espada para tentar partir o monstro ao meio, porém não consegue, apenas deixando um ferimento em seu estômago. A besta furiosa grita de dor enquanto nosso protagonista percebe que seu ataque não tinha sido fundo o suficiente. Ainda gemendo de dor, o monstro meio humano se contorce tentando segurar o sangue que estava caindo de seu estômago. Vendo seu inimigo se ajoelhar perante a sua frente, o garoto levanta sua espada para finalizá-lo de vez e acabar com a luta. Inusitadamente, com lágrimas em seus olhos, o monstro pede para que nosso protagonista pare, pois ele era uma pessoa. Ao escutar aquilo, o garoto fica completamente confuso, indagando se o monstro estava bem agora, e a pessoa responde que sim. Chorando, a besta diz que não fez aquilo porque queria, enquanto soluçava com lágrimas escorrendo de seu olho. Ele continua chorando em desespero, dizendo que não queria comer pessoas e um certo tipo de gente colocou essa besta dentro dele. Nosso protagonista pergunta quem seriam essas pessoas, só que o monstro responde que também não sabia e que eles usavam vestes pretas e máscaras. O monstro complementa dizendo que essas pessoas usaram algumas poções e feitiços estranhos para transformar ele nisso, e Dalen questiona como se parecem as máscaras. Ainda chorando com tudo o que aconteceu, a besta explica que eram feitas de ouro com uma superfície lisa e uma boca enorme pintada. Escutando aquilo, Dalen lembra de algo, falando que à medida que o tempo passa, essas pessoas irão dar mais dor de cabeça para ele. Por isso é melhor que ele esteja preparado para enfrentá-los, e de repente o monstro começa a ficar em desespero, perguntando como poderia fazer aquilo com as pessoas. O garoto responde que aquilo não era culpa dele, deixando o monstro surpreso e um pouco aflito. Ele complementa dizendo que as pessoas que transformaram o garoto naquilo são os principais culpados e por isso ele não tinha que se preocupar. Dalen complementa dizendo que iria fazer todos eles desaparecerem, e o monstro por algum motivo começa a se contorcer. Enquanto se levanta, nosso protagonista agradece e guarda sua espada, agradecendo mais uma vez o monstro. Em prantos, ainda chorando, o homem diz que aquelas pessoas alimentaram ele com a carne da própria filha. E enquanto o rapaz vai embora, o monstro continua falando que forçaram ele a comer de boca aberta carnes, músculos e intestinos. Mas algo mudou nele,
e sua aura volta a ser o que era, fazendo o mesmo ficar extremamente agressivo e assustador, falando que estava com fome. A besta volta ao seu lapso de loucura e em seguida retorna a tentar atacar Dalin, partindo para cima do garoto enquanto ele estava de costas. Percebendo o que tinha acontecido, o garoto morde seus lábios, ficando extremamente irritado com aquilo e sacando sua espada. Antes que o monstro pudesse chegar nele, como um ato de salvá-lo desse sofrimento, o menino se vira e usa sua espada para finalizar o mesmo. A cabeça da besta instantaneamente voa metros para longe, enquanto o corpo do meio humano cai sobre a água do esgoto. O sistema notifica que o rapaz havia eliminado o monstro que tinha engolido seu cadáver e assim ele tinha descoberto um novo corpo. Dalin observa o seu antigo cadáver e o do monstro caído sobre a água e, irritado, xinga o mundo enquanto o sistema pergunta se ele queria absorver. Voltamos para o ninho do corvo quando já estava no entardecer e o sol estava começando a se pôr. Lá dentro avistamos a linda e bela garota perguntando ao nosso protagonista se ele não tinha voltado para a pousada. O garoto adentra ao local com uma expressão irritada e cabisbaixa, então a menina pergunta se ele queria beber algo. Sem muita conversa, Dalin joga um saco que estava em suas mãos na mesa, citando que tinha capturado o homem que estavam procurando. A mulher, ao abrir o saco e perceber o que tinha dentro, fica com uma cara enojada, não falando nada. Vendo aquilo, ela realmente entende que rasgar um goblin em pedaços não foi mentira e diz que agora tinha certeza que as palavras de Bulkman não eram brincadeira afinal. Sienna pega um saco de moedas atrás do balcão e diz que de qualquer forma ele fez um bom trabalho e assim paga os 15 shillings. Com uma cara um pouco envergonhada, a menina fala que o garoto havia concluído o trabalho mais rápido do que ela esperava, mas isso não significava que ele receberia mais. Ainda triste com a situação que viu, o menino diz que esse valor já era mais que suficiente para uma única caminhada. Ele também saca outra sacola de seus bolsos e coloca sobre o balcão, deixando a Sienna intrigada e questionando o que era aquilo. Com uma expressão fria, ele explica que aquilo que estava no saco são os bens das vítimas assassinadas, deixando a garota confusa e um pouco assustada. Olhando para aquilo, a garota questiona o que deveria fazer, já que ele estava entregando aquilo para ela, e Dalin explica que queria que ela entregasse isso aos familiares delas. Dalin oferece pagar, mas a garota diz que não era uma informante que extorque dinheiro usando algum tipo de desculpa, e o rapaz poderia ficar com o dinheiro que ela iria fazer. Sorrindo mais aliviado, como se tivesse tirado um peso de suas costas por a garota fazer esse ato de bondade, Dalin agradece a Sienna. Ele se vira e começa a se retirar, dizendo que veria ela amanhã, e a garota irritada responde que pela 10ª vez ele deveria vir no horário comercial. Dalin retruca que iria pensar nisso se a garota lhe oferecesse uma bebida em vez de chá para tentar o assassinar. Orgulhosa e um pouco feliz, ela suspira enquanto vê o garoto partindo, percebendo que ele tinha um bom coração. Olhando tudo aquilo, ela pergunta se aquilo era realmente sério, já que isso não foi a ação de um mercenário padrão que só se importa consigo mesmo. Sienna também diz que ele não parece um homem que seria simplesmente movido por um sentido de justiça e ser estúpido, ficando um pouco interessada vendo a sacola. A menina suspira mais uma vez, dizendo que aquele era um mercenário muito interessante. Ela diz que tinha certeza que Dalin era capaz de tudo que ela mandasse, e já de noite voltamos para a pousada em que nosso protagonista estava. Na pousada, o garoto estava escrevendo algo novamente em seu caderno de anotações. Descobrimos que aquele era o diário de Dalin e ele estava relatando que eliminou um demidemônio que mais tarde se tornaria um desastre e ainda recuperou um cadáver. Ele ativa sua janela de estatísticas, começando a analisar a mesma, vendo que já tinha ganhado uma nova habilidade chamada Visão Noturna. Percebendo que suas estatísticas tinham aumentado exponencialmente, o garoto diz que, como pensou, ele deveria recuperar o quanto de cadáveres pudesse o mais rápido possível. Isso é o custo para caso ele queira reparar o futuro cenário do mundo que está próximo. Há várias situações que vão acontecer logo logo, como um coven de bruxas que vão queimar uma cidade e matar diversos cidadãos. Também há o mistério dos cultistas que estão tentando fazer alguma coisa e estão se escondendo enquanto fazem experimentos e manipulam pessoas. Um exército de vampiros que estão invadindo o Império, querendo colocá-lo em ruína e destruí-lo por completo. E por fim, o Deus do Mal, que é o ser mais ruim que existe e o inimigo de tudo naquele mundo. Ele se lembra do monstro falando sobre a máscara das pessoas que fizeram aquilo com ele. Dalin fecha seu diário, batendo com força, extremamente irritado com a situação, se levantando em seguida e falando que vai fazer o que puder por agora. A sociedade de culto secreto de Palisson, se os deixar eventualmente, se tornará uma presença que não pode ser ignorada. Mas antes que isso acontecesse, ele abre um sorriso maléfico e complementa dizendo que vai separá-los membro por membro e derrotá-los. Já no outro dia de manhã, vemos a Taberna do Corvo, onde nosso protagonista pega suas missões. Lá dentro, um barman está limpando alguns copos de vidro quando algo atrás dele chama sua atenção. Dalin chega e se senta em uma pequena cadeira que havia ali frente ao balcão, pedindo para o barman uma taça de vidro com um copo de uísque. O homem rapidamente acena com a cabeça e soa um sino que havia perto dele, e então entrega ao nosso protagonista a bebida, que rapidamente ingere a mesma. Entretanto, surpreendendo o garoto, Sienna aparece perguntando até quando ele vai ignorar as instruções de vir somente no horário comercial.
Dalin responde que se a mulher tiver um cliente e um barman aquilo era um horário comercial, e a garota fala que o rapaz estava falando demais. Nosso protagonista questiona para a mulher quem ele teria que matar naquele dia, porém ela responde que o menino não iria matar ninguém. Sienna aponta para sua sala e diz que ele precisa entrar agora, pois os dois precisam conversar sobre algo. O garoto fica um tanto receoso, não entendendo sobre o que a mulher estava falando com conversar. Ela se vira começando a adentrar em sua sala e diz que um trabalho específico chegou para uma certa pessoa. A garota o chama de caçador do caminho baixo e então entra em sua sala rindo. Lá dentro do escritório, Dalin questiona quem seria esse caçador do caminho baixo e o que a garota queria falar sobre isso. Sienna, enquanto serve um chá, questiona se o garoto não sabia disso, que aquele agora era o seu apelido, pois ele estava correndo pelo caminho de baixo e pelos becos pegando pessoas procuradas e assim foi dado esse apelido. Sienna complementa dizendo que não era de admirar que ele ganhasse esse apelido, enquanto Dalin lembra das missões que estava fazendo por esses dias. A mulher também diz que ele passou quase todos os dias da última semana realizando o trabalho que outras pessoas evitam por serem sujos e perigosos. Dalin retruca dizendo que no entanto deve haver muitos outros caçadores de recompensas ali além dele, mas a garota responde que ele estava se destacando. Mudando de assunto, o homem pergunta sobre o trabalho que ele havia recebido e a mulher se vira indo até a parede e pegando alguns papéis. Com papéis em suas mãos, ela chacoalha sorrindo dizendo que aquilo ali era o seu presente. Lendo, ele fica um tanto quanto surpreso e fala a frase "Torre Mágica", confuso com o que estava lendo. Sienna confirma suas suposições, citando que a Torre Mágica de Elgaias na Zona da Prata Fina havia contratado ele. A mulher fala mais precisamente que não estava falando por todos de Elgaias e sim de um mago específico dos mais importantes. Dalin fica ainda mais confuso dizendo que só estava ativo uma semana, então como a Torre Mágica sabia o seu nome? E a garota retruca dizendo que um de seus clientes com conexões altas deve ter recomendado ele. Sienna diz que para chegar aos olheiros da Torre Mágica, Dalin deve ter tido um encontro com alguém de alta classe, questionando se o rapaz conheceu alguém de ranking alto. Entretanto, Sienna estala os dedos dizendo que há alguém que vem em sua mente quando se fala nisso. O comandante silencioso da empresa dos guardas de bronze, e ao ouvir aquilo Dalin entende dizendo que aquele era um bom chute. Sienna complementa dizendo que esse homem tem conexões com a Torre Mágica, e ele era alguém que até mesmo ela queria como aliado se pudesse. Dalin pega o chá para também beber, perguntando quais são os detalhes do trabalho. Já em um momento à noite, Dalin está olhando para algo, enquanto é iluminado pela luz da lua. O pedido era relacionado ao discípulo desaparecido do mago idoso, o único discípulo daquele mago ancião da Torre Mágica de Elgaias que desapareceu nos esgotos da cidade. Enquanto anda pelas ruas da cidade, ele diz que a recompensa seria de um florim se encontrasse um traço dele e o dobro se trouxesse o garoto de volta. Sorrindo, ele complementa que os magos tratam seus discípulos diretos como seus próprios filhos e se tudo ocorresse bem, a Torre Mágica poderia ter uma dívida com ele. E por isso ele tinha certeza que a torre pagará quando for a hora, e enquanto anda o garoto relata que Sienna havia prometido um guia habilitado para o auxiliar. Então uma figura surpreende nosso protagonista questionando se ele era Dalin, o caçador do caminho baixo. Vemos que a tal guia era uma garota e com um sorriso em seu rosto ela dá olá dizendo que iria guiar o rapaz pelos esgotos para este trabalho e seu nome era Penha Limpa Esgotos. Ao ver o guia, nosso protagonista fica completamente incrédulo, relatando que a pessoa parecia uma criança. Já lá nos esgotos, iluminando o lugar com uma tocha, Dalin questiona se os esgotos são as fundações dessa grande cidade e a menina responde que sim e ela cuidava de tudo. Nosso protagonista relata que a garota parecia muito apegada ao seu trabalho e de forma orgulhosa Penny responde que era sim. Dalin diz a Penny que a menina poderia encontrar demônios ou criminosos e questiona se ela não achava perigoso, e a garota responde que achava sim, mas valia a pena. Suando impressionado com a personalidade da jovem, nosso protagonista relata que ela era muito positiva e alto astral. Dalin também indaga há quanto tempo a menina já trabalhava ali. Penny em seguida responde que já fazia cerca de 3 anos. Dalin, enquanto caminha com a garota, fica impressionado já que a maioria das pessoas não dura mais de 1 ano naquele trabalho, então a garota era uma veterana. Por um momento a garota para e diz que eles estavam próximos do local que estava marcado no mapa. Ouvindo aquilo, Dalin desvia sua atenção e olhando para o seu lado o garoto indaga se o pequeno mago desapareceu ali e a menina responde que sim. Então é possível ver um enorme lugar nos esgotos repleto de esculturas e cantos desconhecidos. Nosso protagonista, enquanto explora, relata que o discípulo desaparecido é da Torre Mágica de Elgaias, que são magos de terra, então os esgotos subterrâneos são vantajosos para eles em uma luta. Se ele era discípulo direto do mago ancião, o garoto deveria ser altamente habilidoso e para alguém do seu calibre ser sequestrado. Então o responsável por isso deve ser aquele cara, enquanto o garoto olha ocioso para uma direção pensando e imaginando em alguém que nós não conhecemos. A tal pessoa era um dos maiores pé no saco entre os cultistas e quando ele se desenvolvesse completamente seria chamado de exército de um homem só. No entanto, essa tal pessoa ainda estava muito longe da conclusão de seus poderes e pelo bem do futuro Dalin devia matá-lo agora. Enquanto andava em meio aos esgotos, ao olhar para a água embaixo de seus pés, o garoto vê um brilho reluzente e repara em algo. Ao pegar, ele percebe que há um colar e Penny, ao ver, responde que aquilo era um colar com um feitiço de defesa de uso único
específico dado aos discípulos da torre e Dalen já sabia. Observando mais a fundo, ele diz que também havia o fato de que o cristal não estava mais aceso e isso significava que os feitiços armazenados dentro dele estão esgotados. Ou seja, este foi o destino final do mago, enquanto observam a estrutura que havia próximo dali. Olhando para um certo algo, o garoto fica um tanto quanto reflexivo e hesitante pensando no que iria fazer. Ao olhar para uma entrada, ele chama Penny e quando a garota responde, ele questiona se ela era boa em lutar. Dalen encara um certo lugar enquanto se levanta e saca sua espada. Penny responde que ela era boa o suficiente para se defender e Dalen responde que isso já era o suficiente. Nosso protagonista se prepara para uma batalha sangrenta que estava prestes a começar enquanto empunha seu escudo e sua espada. Na mesma mão que estava seu escudo, o rapaz também estava segurando uma tocha e se põe na frente de Penny. O garoto pede que a menina fique atrás dele por um momento, então alguns seres começam a surgir da entrada em que nosso protagonista estava olhando. Vários monstros parecidos com um sapo humanoide andando com duas pernas aparecem com sua aparência grotesca. Com a língua de fora, o monstro saliva como se estivesse encarando duas presas e estivesse faminto, pronto para devorá-los. Ao ver aquilo, Dalen chama as criaturas de homem-sapo e mesmo sendo um monstro de menor grau, tinham uma inteligência alta e por isso eram difíceis de combater. Ao olhar para trás, Dalen percebe que Penny estava empunhando uma faca em posição de combate e assim acenando com a cabeça percebe que não teria nada para se preocupar. Entretanto, imediatamente alguns sapos partem para cima de nosso protagonista a fim de matá-lo de vez e cumprir seu objetivo. Como reação, imediatamente após ver aquilo, Dalen coloca sua espada em posição de ataque. Assim que um dos monstros chega perto dele e próximo de o atacar, o garoto rapidamente o parte em dois sem que o monstro pudesse reagir. As outras duas criaturas que estavam atrás da besta que foi abatida também partem para atacar a fim de utilizar o momento que Dalen estivesse distraído. Porém, com extrema facilidade e frieza em seus olhos, o garoto também parte as duas criaturas ao meio, as matando imediatamente. Entretanto, Penny se assusta fazendo uma careta e encarando algo em sua frente, pedindo para que Dalen olhe imediatamente. Dalen, ao prestar atenção em sua frente, percebe que uma das criaturas estava começando a vir com uma certa ferramenta para atacar. E não só isso, da entrada estava vindo um exército de homens-sapos prontos para matar Dalen e pôr um fim em sua vida. Enquanto limpa o seu rosto do sangue de uma das bestas, o garoto começa a rir, dizendo que talvez não tivesse um exército, mas uma empresa lá. Sorrindo maleficamente, pois estava pronto para a batalha, nosso protagonista complementa que nada daquilo importava. Preparando-se novamente para a batalha, e agora dessa vez ele parte para cima dos monstros, o garoto fala que nada vai importar depois dele matar todos os bichos. Já após um tempo de uma batalha sangrenta, vemos Penny empunhando sua faca manchada de sangue e surpresa com algo. A garota não consegue nem sequer falar o que viu, e quando percebemos, um monte de cadáveres de homens-sapos estava espalhado por todo o esgoto. Dalen, com seu corpo completamente manchado de sangue, questiona se Penny estava bem e a garota responde que sim, graças ao nosso protagonista. Enquanto se aproxima de Dalen, a garota fala que faz parte da equipe de limpeza há 3 anos e por isso ela dava conta de lidar com 2 homens-sapos. Entretanto, de repente, o rapaz pede para que a garota não se aproxime, deixando a menina confusa, enquanto o homem se põe diante dela. De repente, uma espada vem na direção de nosso protagonista, que consegue defender por pouco. Ele então joga sua ferramenta fora para sacar o seu machado logo em seguida a fim de arremessá-lo. Em uma passagem escura que não dava para ver absolutamente nada, o garoto então arremessa seu machado, que sai girando na direção de algo. Ele aparenta ter acertado um dos homens-sapos, que faz um barulho monstruoso de repente. Penny, assustada, questiona como nosso protagonista tinha ciência que havia uma besta ali, e ele explica que monstros se tornam mais ferozes quando caçam humanos. Na verdade, o homem estava usando sua habilidade de visão noturna, que permite que ele enxergue no escuro, e assim ele percebe que restavam somente 2 e o último estava fugindo. Penny questiona o que eles deveriam fazer e Dalen explica que eles iriam perseguir o monstro, já que o covil do mesmo não estaria muito longe. A mulher, encarando nosso protagonista, fica um tanto quanto envergonhada, dizendo que ele era extremamente incrível. Dalen, percebendo que a garota havia parado de andar, dá um toque nela perguntando o que ela estava fazendo, já que eles deveriam ir imediatamente, e a menina concorda. Após um longo tempo de caminhada, eles chegam a uma certa sala escondida na qual havia um trono. Penny, ainda um pouco assustada com toda a situação, se encosta um pouco em Dalen e cutuca o garoto, mostrando que havia alguém sentado no trono que eles estavam vendo. No trono havia sentado um mago empunhando um cajado de forma imponente, e Dalen relata que era a primeira vez que ele via o garoto pessoalmente. O mago pagão que foi expulso da torre mágica, Derek, sentado em seu trono, questiona quem era nosso protagonista e se era ele quem havia tocado em sua amostra experimental. Dalen pensa que o mago pagão foi um dos chefes que deu uma morte inesquecível para ele, e então o garoto confirma para Derek que tinha sido ele o responsável por matar o Homem-Rato, pois estava dando um passeio. O mago responde que o rapaz estava mentindo, pois aquilo era estranho, já que pessoas normais não dão um passeio profundo nos esgotos como ele estava fazendo. O mago bate com seu cajado no chão, fazendo um som alto, enquanto diz que nosso protagonista não devia ter sequer perseguido os sapos que fugiram para o seu covil. Então, das águas que se tinham nos arredores, vários homens-sapos começam a emergir. Penny, ao ver aquilo, começa a se tremer por completo, segurando sua faca e olhando para frente com uma expressão aterrorizada. Ao olhar, ela percebe que havia um exército com diversos homens-sapos prontos
prontos para dilacerar e atacar quem fosse. Quando anda para trás, a garota diz que se isso fosse liberado na cidade causaria uma catástrofe, enquanto continua com uma expressão aterrorizada. Dalen, entretanto, toca em suas costas, impedindo que a garota se afaste um pouco mais para trás, chamando sua atenção e deixando ela corada. Ao olhar para Dalen, o homem se mantém com uma expressão firme e confiante, como se estivesse querendo tranquilizar a garota. Olhando para a protagonista, ela entende que o garoto pode derrotar quantos homens-sapos existirem, e por isso ela não precisava se desesperar. Com uma cara de extrema psicopatia, Derek pede para que seus homens-sapos rasguem os dois em pedaços. Então, mostrando que até possuíam dentes enormes, os sapos partem ferozmente para derrotar Dalen e Penny. Dalen continua imóvel diante de um exército de sapos correndo em sua direção, prontos para matá-lo. E com uma espada repleta de sangue, o garoto pede para que Penny espere atrás dele enquanto iria lutar. O garoto começa a caminhar na direção de seus oponentes, tranquilizando Penny, dizendo que acabará com isso rapidamente. Com uma expressão fria, Dalen relata que se o conjurador morrer, todos os homens-sapos morrerão. Então, observando centenas desses animais partirem para cima dele e apenas um escudo e uma espada em suas mãos, ele diz que só há uma resposta. Balançando com movimentos fluidos e rápidos sua espada para uma direção e outra, a única coisa que é possível ver são respingos de sangue das criaturas. Um dos homens-sapos, quando estava prestes a atacar Dalen, apenas vê seu braço sendo cortado, gemendo de dor em seguida antes que pudesse reagir. Ainda com uma expressão fria e assustadora, nosso protagonista começa a dilacerar vários sapos enquanto diz que iria matar todos que estão no meio para chegar até o invocador. Com apenas um passo para impulso, o garoto pula para frente, passando e eliminado vários sapos sem dar chance para eles reagirem. Após dar o dash para frente, um dos sapos vem em sua direção, abrindo sua boca e revelando imensos dentes pontiagudos e afiados, pronto para devorar nosso protagonista. Entretanto, rapidamente, com uma expressão de nojo ao ver aquilo, o garoto parte a mandíbula do sapo em dois, não deixando que ele o ataque. Ao parar sobre o chão, vários sapos partem em todas as direções, cercando o garoto e não permitindo que ele fugisse. Com apenas uma mão, ele se prepara, fechando seu punho, e rapidamente acerta dois dos sapos com um soco, eliminando-os. Ele percebe que um dos sapos estava tentando atacá-lo por trás e rapidamente reage, cortando-o em dois antes que o sapo pudesse ver. A batalha segue com várias das criaturas tentando atacar nosso protagonista em todas as direções para suprir a falta de força e habilidade que eles têm. Mas com toda a habilidade de esgrima de Dalen, ele consegue matar boa parte deles com facilidade, mas sua espada se quebra no processo. Pela quantidade de sapos que estavam atacando, até mesmo seu escudo se desfaz, fazendo que o garoto fique com as mãos limpas. E então todos os homens-sapos aproveitam essa oportunidade para atacar nosso protagonista, que pretende lutar com suas mãos limpas e matar todas aquelas bestas. Ele usa sua habilidade da Ramen para conseguir lutar com as mãos e fala extremamente furioso que iria acabar com todos aqueles sapos de merda. Várias bestas continuam tentando atingir nosso protagonista, que com somente os punhos consegue esmagar o crânio e o estômago deles. O garoto, por toda a luta, mantém uma expressão fria, apenas fechando seu punho e o manchando com o sangue de suas vítimas, sem dar piedade para eles. Com um único golpe acertando no estômago de um dos homens-sapos, ele consegue arremessá-lo contra as outras criaturas, fazendo elas irem para longe. Derek, o mago, ao ver aquilo, fica assustado, vendo que o garoto era muito poderoso e parecia ser psicopata. Vendo suas invocações sendo dilaceradas por um homem com as mãos nuas, ele questiona de onde havia vindo um monstro daquele. Ao olhar para frente, o mago pagão não percebe que Dalen estava avançando contra ele com um machado em suas mãos, pronto para o finalizar. Quando percebe, já era tarde demais, e mesmo tentando se defender com seu cajado em suas mãos, ele não consegue. É possível assistir um rastro de energia roxa vindo de cima para baixo e acompanhando o movimento de Dalen com o machado. Depois que a poeira baixou, percebemos que nosso protagonista havia acertado um golpe em cheio no crânio do mago pagão, que ainda falava suas últimas palavras. Vendo que ele tinha conseguido finalizar seu objetivo, Dalen suspira de alívio, percebendo que tudo tinha acabado. A notificação aparece com a morte do mago e avisa que ele havia descoberto o cadáver de um mercenário que havia se tornado um mago pagão. Nosso protagonista se lembra do momento que lutou e foi absorvido por Derek por ter sangue de dragão em seu corpo e foi usado para experimentos. Dalen complementa dizendo que, pensando nisso agora, aquela cena foi extremamente horrenda, xingando o cadáver que estava em sua frente. Então o sistema pergunta se ele queria absorver o corpo para adquirir as habilidades e status do mesmo. Nosso protagonista então estica sua mão, abrindo seu punho e usando o coletar cadáver para aumentar suas estatísticas. Com a energia verde fluindo pelo seu corpo, todos seus status começam a aumentar, principalmente sentido, energia e mana. Ele também ganha uma habilidade chamada regeneração de sangue do dragão, que havia obtido no seu antigo corpo, e ele já estava com 6% de proficiência. Veias começam a saltar pelo nosso protagonista e o garoto começa a sentir algo fluir por ele, fazendo o mesmo ficar e sentir uma dor extrema. Uma aura dourada começa a passear pelo corpo de Dalen, fazendo o rapaz ficar coberto por uma energia parecida com ouro. Todos da sala, inclusive Penny e os homens-sapos, ficam incrédulos vendo a cena, não entendendo o que estava acontecendo. Por um momento o garoto fica imóvel, sentindo toda essa energia fluir por seu corpo e fazê-lo ficar extremamente mais poderoso. Com confiança, o garoto se vira, chamando a atenção dos homens-sapos e questionando se eles estavam prontos para o que ia acontecer. Após mostrar sua nova força
força todos os sapos ficam encarando o nosso protagonista se tremendo de medo. Eles então, temendo o que iria acontecer, saem correndo e fugindo imediatamente antes que pudessem ser mortos. Dalen então, ao ver aquela cena, suspira um pouco, fechando seus olhos e pensando em algo. Entretanto, seu pensamento é quebrado com Penny chamando o seu nome, e assim o garoto abre seus olhos vendo a garota. O garoto caminha até Penny dizendo que tinha dito para a menina ficar longe, e ela corre perguntando se Dalen estava bem. Um pouco medrosa com tudo o que aconteceu diante dos seus olhos, Penny questiona se o menino era realmente um humano, e o garoto questiona o que ela estava querendo dizer. Penny começa a dizer que mesmo o rapaz sendo humano, nem todas as pessoas são como Dalen, já que ele matou dúzias de sapos apenas com as suas mãos. Dalen questiona o que ela achava sobre algo, e a garota não entende a pergunta, indagando de volta o porquê de repente essa pergunta. Nosso protagonista responde que só perguntou aquilo porque não tinha mais nada para falar, e a garota disse que aquilo é verdade, mas queria falar algo. Envergonhada, encostando as pontas de seu dedo, ela diz que embora seja a primeira vez que eles se encontram, ele era diferente de todas as outras pessoas que ela conheceu. Extremamente tímida, a garota diz que perto dele ela sentia que o rapaz poderia fazer tudo. Ela diz que não se importava se Dalen fosse humano ou não, já que o que importa era que o garoto era ele mesmo, mas Dalen interrompe pedindo para ela esperar. Com uma expressão um pouco embaraçosa, o garoto diz que não estava falando sobre os pensamentos dela. Ele queria saber o que ela achava sobre onde o mago pagão tinha escondido os reféns, deixando a garota completamente vermelha como um tomate. A garota se irrita, falando que se ele não explicar sobre o que estava perguntando, não teria como ela entender. Em outro lugar, em uma igreja com uma escultura de uma cruz de ponta cabeça, vemos algumas pessoas conversando. 4 pessoas encapuzadas estão falando entre si, e uma delas diz que a razão por que convocou urgentemente essa reunião dos apóstolos era porque Derek havia morrido. Todas as outras pessoas ficam em choque, e uma delas questiona como um mago pagão forte daquele jeito havia sido morto. O mago que estava conduzindo a reunião fala que mesmo ele sendo o último a ser admitido, ele não era o tipo de pessoa que poderia ser morta facilmente. E uma das outras pessoas de máscara questiona o que aconteceu com ele e o exército de 500 homens sapos. Inusitadamente, deixando todos da sala incrédulos, o homem responde que metade do exército havia sido morta. O homem também explica que o resto havia fugido de medo, e foi assim que Derek morreu, e um deles pergunta se foram os guardas que estão por trás disso. Outros mascarados também questionam se pode ter sido alguém ligado à Companhia Silenciosa, mas também receberam um não como resposta. O mago que estava conduzindo toda a reunião responde que foi feito por uma única pessoa, deixando um dos mascarados em choque. Eles continuam conversando, se perguntando por que o bastardo Derek sequestrou um aprendiz direto do ancião. Entretanto, um apóstolo chega na sala. Todos os outros mascarados que estavam ali, ao ver o apóstolo, se curvam saudando o grande apóstolo responsável por tudo. O homem possui uma máscara como todas as outras, com um sorriso, mas diferente dos demais, anda com uma postura elegante e imponente, mostrando seu poder. Ele anda até o centro, sentando no seu trono e falando que a razão pela qual chamou todos ali era para dizer que não era para temer apenas um mercenário. A mulher de máscara, que antes estava preocupada, questiona se foi realmente um mercenário que matou sozinho um exército de monstros. Entretanto, o chefe apóstolo manda ela calar a boca imediatamente, fazendo a menina ficar assustada. O grande apóstolo explica que adiantou a data do grande plano, pois não é só porque Derek se foi que os planos deles irão mudar. Um dos apóstolos, ao escutar que o grande plano vai ser posto em prática, repara que isso significava algo. Então o chefe de todos diz que era para liberar os fundos de dinheiro para comprar ingredientes da droga secreta e trazer aqueles que podem usar armas. Irritado, ele complementa, citando que se as coisas não ocorrerem bem era para pressionar todos com o poder da economia, já que essa era a razão para eles aumentarem o poder. O homem diz que nada tem mudado e a ordem do mal começará com eles, e o dia em que as 7 paredes colapsarem não está longe. Ele ordena que todos partam para o dia em que as 7 paredes cairão, enquanto todos os outros apóstolos continuam escutando curvados perante seu mestre. Já em outro lugar, após um longo tempo, vemos uma torre mágica em Elgaias, em uma filial de bronze. Olhando para um relógio extremamente chique e vendo as horas passarem, vemos Dalen sentado em uma poltrona confortável. O garoto se lembra de Sienna falando que a pessoa que tinha dado a missão queria vê-lo pessoalmente para lhe dar compensação extra. Feliz, Dalen continua olhando para os lados, dizendo que não há nada de errado com ele receber uma recompensa adicional e por isso estava ali. Por seu tédio e ninguém estar o chamando ainda, o rapaz chama a janela de status, fazendo a mesma aparecer imediatamente. Ele começa a ler sobre a habilidade que havia adquirido, sangue de dragão de regeneração. A regeneração, uma das muitas características que vem do sangue de dragão, foi aplicada nos humanos, mas consome muita estamina para usar. No esgoto, ele dormiu um dia assim que voltou da missão, e parece que não possui o sangue de dragão por completo em seu corpo, apenas parcialmente. O garoto calcula que seria impossível usar aquela habilidade continuamente em uma luta sem se desgastar por completo. De repente, um homem com cabelo e uma grande barba ruiva chega na sala, dizendo que havia deixado o convidado esperando sem querer. Essa pessoa era Felver Valentino, o mago ancião da Torre Mágica de Elgaias. Ele se desculpa, pois já fazia um tempo que não ia na Torre Mágica, então teve que se atualizar. Felver diz que iria pedir para fazer uma xícara de chá e questiona se Dalen gostaria, e o homem responde que sim. O ancião da Torre Mágica fala algo, porém nosso protagonista ignora imediatamente, começando a sentir um
cheiro que o rapaz não sentia há anos. Ele sente o cheiro de café e ao olhar para a xícara percebe que era realmente o que ele estava esperando, ficando completamente feliz de estar vendo aquilo. O garoto começa a beber imediatamente amando, e então o nobre ancião fala que de acordo com a aparência do rapaz não imaginava que ele iria gostar de chá. Enquanto bebia Felver, o ancião comenta que se estivesse tudo bem para o mercenário ele iria mandar um saco de grãos para o ninho do corvo e o rapaz concorda agradecendo. O homem pede desculpas pela sua inconveniência e se apresenta como um mago idoso da Torre Mágica de Elgaias, bem como um grão-mestre das artes. E ele também era professor do Tome, a pessoa que Dalen salvou. Então o menino recorda o momento em que salvou o garoto, perguntando para Felver se o rapaz estava bem. Felver agradece Dalen e cita que o garoto Tome só estava bem por sua causa. Nosso protagonista questiona se ele sabia o porquê do mago pagão ter descido lá. O mago ancião explica que o vilão coincidentemente encontrou o seu aprendiz e seguiu seus rastros. Enquanto olha para o seu reflexo, Felver diz que seu aprendiz não sabia que a estratégia de Derek era para chegar até ele. Novamente o grande ancião agradece por ter derrotado o exército de homens-sapos sozinho e diz que não acreditava que Dalen era somente um mercenário de rank prata. Dalen responde que ele não poderia julgar as pessoas apenas por uma placa de identificação, e o mago concorda, já que cada um tem sua história. O homem joga uma sacola cheia de moedas em cima da mesa, dizendo que aquela era a recompensa, e lá havia 100 moedas de prata, o que é equivalente a uma de ouro. Com uma cara confiante, o mago complementa que iria também recompensá-lo com algo adicional pegando algo. Ele joga uma bolsa linda e bem trabalhada em cima da mesa, dizendo que aquele era o presente. O mago explica que dentro dela havia uma poção de regeneração, e ele julgou que, já que nosso protagonista era um guerreiro que usa espada, ele pensou que aquilo seria útil. Mas o mago complementa dizendo que acha que Dalen não ia mais precisar, já que ele tinha sangue de dragão dentro dele, fazendo nosso protagonista ficar assustado. Vendo a reação de Dalen, o mago rapidamente pede para que o garoto se acalme, pois o mesmo não estava ali para ameaçá-lo, e sim fazer uma oferta. Irritado e quase pronto para atacar, o menino tenta se acalmar, perguntando qual era a oferta do mago. Felver, com uma cara totalmente diferente e outra postura, oferece ao nosso protagonista a chance de escolher uma recompensa diferente. Já no pôr do sol, depois de um longo tempo de conversa, é possível avistar Dalen saindo do local. Ele se lembra de Felver falando que o garoto havia escolhido a coisa certa, então Dalen diz que provavelmente isso era melhor que a poção. Enquanto se retira, nosso protagonista fala que não imaginou que aquele mago era tão habilidoso que poderia reconhecer até o sangue de dragão em seu corpo. Nosso protagonista também se lembra do momento em que acabou de lutar contra o mago e viu seu machado destroçado. Dalen fica um tanto quanto triste, pois era sua última ferramenta, já que sua espada e escudo também tinham sido destruídos. Penny relata que ele não poderia fazer mais nada com aquilo, e assim Dalen diz que precisaria comprar um novo, chamando a atenção da menina. Um pouco envergonhada, a garota diz que seu tio era ferreiro e pergunta se Dalen queria visitar ele, pois já que o garoto era especial, Penny iria pedir ao seu tio que dê um bom desconto. No momento atual, o menino suspira, falando que vai ganhar um bom desconto, então deveria ir lá, já que não tinha outra opção. Longe dali vemos a Rua da Forja, no território de bronze, em que várias pessoas estão caminhando por lá. Enquanto anda e olha para os lados, Dalen diz que acha que a garota tinha dado aquela localização, mas ele não tinha certeza. Entretanto, ele escuta o grito de uma pessoa pedindo ajuda, e quando olha para a direção se depara com uma imagem inacreditável. Ele vê uma pessoa sendo arremessada da forja que Penny tinha dito para ele e amarrada com as mãos para trás. Lá dentro da ferraria, um loiro foi quem fez o homem ser jogado após chutá-lo, falando que o velho estava ferrando tudo. O ferreiro pede para que eles deixem sua sobrinha Penny em paz e xinga os bastardos. Vendo aquela situação, Dalen percebe o que estava acontecendo e repara que aquele era o tio da garota. O homem que estava agredindo o ferreiro sai da forjaria, falando que era por isso que o rapaz deveria pagar os juros de volta a tempo. O agiota loiro fala que se o ferreiro não tivesse dinheiro, poderia usar sua sobrinha para pagar a dívida, e Penny se desespera. Tentando se reerguer um pouco machucado da queda, o ferreiro diz ao rapaz que se ele continuasse falando aquelas coisas, ele iria pagar com a boca. Nosso protagonista observava a briga de longe, reparando em toda a situação e percebendo algo. O ferreiro que Penny estava falando se chama Leveron Arrakin, o refinador de Mithril muito conhecido. Nosso protagonista explica que até a segunda metade do jogo esse ferreiro se desenvolve exponencialmente e cria as maiores armas da humanidade. Ele é um NPC ferreiro muito importante, já que é necessário para a estratégia da segunda metade do jogo. Voltamos para o momento atual, então o homem loiro saca uma faca afiada e diz que o rapaz poderia pagar com uma de suas mãos. Entretanto, alguém segura o seu punho fortemente e o homem fica irritado, perguntando quem estava fazendo aquilo. Nosso protagonista arranca a espada da mão do bandido, falando que se a mão de um velho custasse um ouro, quanto custaria a mão de alguém novo como ele? A última coisa que podemos escutar é o grito do bandido ecoando por toda a cidade, e assim um tempo se passa. Vemos uma caneca com cerveja em cima de uma mesa, e o ferreiro agradece ao nosso protagonista por ter salvado sua sobrinha e ele. O homem diz que já tinha ouvido falar sobre o rapaz, pois sua sobrinha havia comentado, e questiona nosso protagonista que estava bebendo se ele
precisava de uma nova arma. Infelizmente o ferreiro explica que não poderia fazer uma arma adequada para o garoto agora, pois como ele viu na situação anterior, ele tinha uma dívida com a loja. Limpando a bebida que ficou no canto de sua boca, o garoto pergunta o que a dívida do homem tinha a ver com a fabricação de armas. O ferreiro se irrita batendo suas mãos contra a mesa, dizendo que as pessoas confiscaram todas suas ferramentas como taxa de juros. E então com essa dívida uma loja foi até ele dizendo que se ele trabalhasse para eles durante 5 anos a dívida estaria paga. Entretanto, para um ferreiro de bairro como ele, no momento em que fechasse a loja iria acabar, e quando acabasse a dívida o único futuro que lhe restará é trabalhar na ferraria de outra pessoa. Nosso protagonista supõe que o rapaz tentou continuar se mantendo na posição, e no fim os bandidos vieram o ameaçar. O ferreiro ignora o que nosso protagonista falou, apenas citando que odiava aqueles bastardos da telia, e isso chama a atenção do garoto, que conseguiu escutar. O ferreiro então, com a mão em sua cara, fala que se Dalen veio até ali com esse objetivo poderia desistir. Mas inusitadamente ele é interrompido, e nosso protagonista questiona o quanto o rapaz devia, fazendo ele ficar incrédulo. Confiante, Dalen diz que pagará a dívida para ele enquanto sorria alegremente. O garoto começa a se retirar do local, porém o ferreiro tenta o interromper, dizendo que esse valor é alto para que uma pessoa possa pagar sozinha. Enquanto se retira do lugar, Dalen apenas dá tchau, dizendo que há um método para tudo nesse mundo, e ele não precisava se preocupar, mas em troca queria que o ferreiro fizesse algumas armas. Assim o garoto, antes de partir, pega um machado da forja para concluir seu objetivo. Ele então, olhando para trás com confiança, crendo em suas habilidades, diz que era para o ferreiro considerar aquilo como um depósito. Por fim, antes de partir, o garoto agradece pela cerveja, e a única coisa que o anão faz é assistir o homem partir. O ferreiro se vira para sua sobrinha perguntando para a garota quem era aquele homem, e a menina fica calada. Envergonhada, ela diz que precisam primeiro considerar se ele era humano ou não, mas que, resumindo, ele era uma pessoa incrível. À noite, em outro lugar, vemos várias carruagens com diversos abastecimentos de comida e bebidas chegando. Alguém fala com Bulkma, que estava carregando um toco de madeira, e questiona ao garoto o que ele estava tentando dizer. Nosso protagonista questiona a Bulkma se ele poderia lhe emprestar algum dinheiro, em torno de um punhado de moedas de ouro. O homem não sabe sequer o que responder, enquanto apenas observa o garoto em sua frente. Após um tempo, em uma casa, vemos uma pessoa com um saco de moedas em sua mão, e Dalen diz que aquilo foi uma comissão. Lembramos o momento em que Dalen estava negociando com Bulkma, e ele explica que uma das pessoas de sua família possui uma dívida, e o nobre pergunta do que se tratava. Enquanto come algumas uvas na casa do nobre, nosso protagonista explica que é uma dívida de fundos empresariais que se manteve fluindo até se tornar várias dúzias do que era originalmente. Novamente, Dalen questiona se o rapaz poderia lhe emprestar ouro ou não, e Bulkma fica um pouco receoso, questionando se deveria. Enquanto fuma, Bulkma pergunta com quem essa pessoa tinha criado essa dívida. Dalen responde que era com a loja Telia, e ao escutar isso o anão faz uma cara de irritado, como se não gostasse nem estivesse feliz com isso. O nobre então diz que iria emprestar esse dinheiro, e Dalen, comendo uma maçã, diz que parecia que o rapaz também tinha conexões com Telia. Nosso protagonista questiona o que deveria fazer em troca, e o nobre diz que ele com certeza pensava rápido. Enquanto apaga o seu charuto, ele diz que a loja Telia é uma organização com fundos sujos, e por isso ele combina com Dalen de encontrar o rapaz amanhã a essa mesma hora. Dalen começa a explicar sobre a loja Telia, que é uma organização que os apóstolos do retrógrado, um grupo de cultistas, criaram ilegalmente. Eles controlam a maior parte do poder comercial no território de Bronze, e é um lugar que é basicamente como a vida dos cultistas. Dalen não planejava se encontrar com eles rapidamente assim, mas já que eles se envolveram, ele iria ter que esmagá-los. Nosso protagonista fala que iria os enfrentar agora mesmo, mas eles ainda são uma associação legal de comerciantes, ou seja, lutar com eles em céu aberto é muito arriscado. Primeiro ele precisava tirar Leveron de seus apertos, e algo vem em sua mente fazendo o garoto ficar um pouco em choque. O rapaz, ao olhar para sua frente, repara algo que não gostaria de ver, olhando para a forja do Leveron e da Penny. Irritado, o garoto percebe que isso era na frente da loja do ferreiro, ou seja, os bastardos da Telia começaram a se mover. Então, rapidamente, para proteger seus aliados, o garoto começa a correr sem parar na direção em que estava a forja. Ele vê um grupo de pessoas armadas com facas e bastões na frente da forja, preparados para assassinar Penny e seu tio. Um dos homens pede para que o velho apenas o siga obedientemente, pois eles não estavam fazendo isso só para obter algumas moedas. Com um martelo em suas mãos, ele diz que não poderia ir, xingando todos os vassalos de bastardo e dizendo que iria os matar. O homem começa a debochar do ferreiro, dizendo que estava com muito medo de um martelo, mas a verdade é que ele estava só zombando. Com um exército atrás dele, o líder do grupo de bandidos diz que mesmo que o senhor consiga se defender por um momento, não aguentaria lutar com todos que estão ali. O velho, que já não estava no auge de sua habilidade física, começa a se tremer de medo, sabendo que não poderia enfrentar todos. O chefe dos bandidos então finalmente dá a ordem que todos os outros estavam esperando para atacar o velho, e Penny a chamando de cadela na sequência. Entretanto, antes que ele pudesse reagir, um machado vem voando em sua direção. Imediatamente o machado passa direto, arrancando a mão do chefe dos bandidos, que levanta seu punho sangrando para cima e chorando de dor. Outro dos bandidos ia avisar que estava tendo um ataque, mas imediatamente Dalen aparece atrás
atrás dele o pegando pelo pescoço e quebrando o mesmo. Os bandidos olham para o rapaz que estava atacando e Dalen diz que tinha finalmente se decidido. Com um pé em cima do corpo que já não estava mais com vida, ele fala que iria considerar cada uma das mãos de todos que estavam ali como uma moeda de prata.